A dor no parto existe, mas ela não precisa se tornar um bicho de 7 cabeças. Bem-vindo ao nosso canal, eu sou Mariana Alvarenga e hoje nós vamos entender todos os métodos não farmacológicos que podem auxiliar para que essa mulher viva o seu processo de trabalho de parto de forma positiva, encarando sim a sensação dolorosa, porque ela vai existir, mas não deixando com que a situação se torne angustiante, sofrida. Parto é sim uma maratona, mas ele pode ser vivido de uma forma mais suave, de uma forma consciente, com presença, com centramento, com atenção. E é isso que eu quero trazer pra gente hoje. Vocês sabem que eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica e uma das maiores atuações da minha profissão na sala de parto é justamente auxiliar essa mulher a atravessar as sensações dolorosas que vêm junto com a contração uterina de uma forma mais suave, entendendo que ela consegue controlar aquela situação para que ela não se entristeça, para que ela não fique preocupada com aquilo. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, que vai trazer esse centramento e esse bom entendimento do processo é a busca por informação. Porque quando a mulher entende o que vai acontecer com o corpo dela durante o processo de nascimento do seu bebê, tudo fica mais claro. Quando ela entende, por exemplo, que quando a contração uterina vier, ela vai vir e ela vai tomar uma proporção, uma intensidade, mas logo ela vai começar a reduzir, ela vai passar totalmente, inclusive entregando a ela um intervalo de tempo onde ela não vai sentir nada, para aí sim chegar à próxima contração, aquilo já é um calmante natural para sua mente. Quando as pessoas não têm acesso a essas informações, por exemplo, elas tendem a achar que quando essa contração vem, ela não vai embora por nada. E isso deixa elas cada vez mais ansiosas, a ponto de nem perceberem os intervalos entre uma contração e outra. E aí elas passam a achar que as contrações estão linkadas umas com as outras e que elas não estão tendo tempo de descanso entre esse processo. Então, o primeiro ponto na minha concepção é a busca por informação de qualidade, é a conexão com profissionais especializados na área de obstetrícia de forma geral, seja através da doulagem, seja através da fisioterapia obstétrica, da enfermagem obstétrica e da obstetrícia clínica, né, da área médica também. Existem uma série de profissionais que estão aí estudando, que estão com anos de experiência em sala de parto, os reais especialistas de sala de parto mesmo, que podem ajudar demais no entendimento de todos esses processos. Então aqui no canal, por exemplo, já temos vídeos das fases do trabalho de parto, do momento mais adequado de pré-maternidade, do que é essa dilatação, aonde que essa dilatação acontece. Então depois de ver esse vídeo, fique aqui um pouquinho mais no canal, dê uma olhada nesses outros conteúdos, porque todos eles acabam se abraçando e você vai sair daqui mais cheia de certeza de que você é capaz de vivenciar esse processo e de levar com você todos os benefícios de se colocar à disposição de um parto normal, viu? Além dessa questão das informações, que para mim é o principal, a questão do padrão respiratório adequado também é um ponto muito importante. Vocês já viram nas novelas famosas ou até nos filmes, quando ocorre uma encenação de um trabalho de parto, é muito comum a gente ver essa mulher respirando de uma forma afoita, a famosa respiração de cachorrinho. Essa respiração é uma respiração péssima para um trabalho de parto, porque ela vai desconcentrar totalmente essa mulher, ela vai deixar ela ainda mais ansiosa, mais angustiada. Então, os próprios exercícios de respiração profunda vão fazer com que essa mulher respire com consciência e isso vai trazendo ela para o momento presente, vai tranquilizando esses batimentos cardíacos, vai fazendo com que ela organize seus pensamentos. Porque, gente, a gente tem que pensar que o parto, ele acontece aqui. A gente vai cultivando
pensamentos positivos ou pensamentos negativos, pensamentos de organização e centramento ou pensamentos de aceleração, de angústia, de tristeza, de incerteza. Quando uma mulher está nesse lugar de angústia, incerteza, tristeza, medo, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar, a sensação dolorosa é maior. Pode ser que essa mulher esteja sentindo contrações super intensas, que esse bebê esteja prestes a nascer, mas que ela consiga respirar profundamente e até mesmo, ouso dizer, que eu já vivenciei isso várias vezes, cochilando entre uma contração e outra. Por quê? Porque essa mulher conseguiu se organizar internamente, ela entende o que está acontecendo, ela consegue se acalmar, ela consegue respirar com consciência a ponto de conseguir relaxar totalmente e entregar esse corpo quando a contração passa e o descanso, esse intervalo vem. Então, olha o poder da respiração. Outro ponto importante é o calor. O calor em suas mais variadas formas. E aí, quando a gente pensa na questão do parto, seja ele um parto domiciliar planejado ou um parto hospitalar, a gente tem o formato de calor de variadas possibilidades. Nós podemos usar o chuveiro quente quantas vezes a pessoa quiser durante o processo de trabalho de parto. Também tem alguns lugares que é possível usar a banheira. A banheira pode ser estrutural mesmo, no chão, construída, ou pode ser uma piscininha inflável que se tornou uma banheira para aquele momento que a mulher está vivendo, e aí geralmente uma água mais para quentinha ali vai ajudar demais essa mulher a relaxar e a se entregar. Além do chuveiro e da banheira, é possível também fazermos compressas quentes no baixo ventre, na região da lombar, na região aqui de trapézio, várias regiões do corpo. A gente pode aplicar essa compressinha quente que vai ajudar também a relaxar demais esse corpo. Outra forma de introduzir o calor, que é a chamada também de termoterapia, é através dos escalda-pés. Então, uma bacia com água quente, um pouquinho de sal grosso e às vezes um óleo essencial, umas ervas frescas, calmantes, podem também trazer esse relaxamento para essa mulher, principalmente entre uma contração e outra. Isso tudo vai ajudando ela a voltar para o centramento, a ter atenção, a entender que está tudo bem e que o processo está acontecendo de uma forma maravilhosa. Outras formas também que a gente tem é através das nossas mãos, que eu sempre falo que as nossas mãos, a mão do fisioterapeuta principalmente, são as nossas maiores e melhores ferramentas, e através delas a gente consegue fazer as liberações miofaciais, as massagens, as pressões em determinadas regiões do corpo da mulher durante o parto, que trazem uma sensação de alívio absurdo. Eu já perdi as contas de quando eu pressionei um ponto da pelve, por exemplo, ali da parturiente, e ela falou para mim: Mari, por favor, toda vez que vier uma contração, faz exatamente isso, porque ajudou demais. Eu não consigo me imaginar vivendo contrações sem a sua mão no meu corpo, sem a sua pressão na minha pelve. E essas técnicas, elas podem ser ensinadas também para o seu acompanhante principal, para ele aprender junto, para fazer em você durante o seu processo de parto. Então, eu sei que a realidade, da maioria das mulheres, hoje ainda, infelizmente, é de não ter um profissional da área da fisioterapia obstétrica ao seu dispor na sala de parto. Esse, inclusive, é um movimento que tem crescido, ainda bem, cada vez mais no nosso país. Inclusive, acompanhe esse movimento. Busque pela hashtag por mais fisioterapeutas nas maternidades, que você vai conhecer um movimento lindíssimo e super potente que tem crescido no nosso país, que está potencializando e viabilizando a presença do profissional da fisioterapia pélvica e obstétrica nas salas de parto, onde já existe o enfermeiro, o médico, o anestesista. Daqui a pouco nós vamos vivenciar juntos esse momento e comemorar muito, onde a presença desse profissional vai também se fazer presente nas salas de parto. E esse profissional super competente, com esse know-how todo do movimento, das terapias de alívio da dor, vai estar ao dispor de todas as pessoas em hospitais, maternidades públicas e privadas. Esse é o nosso grande sonho, é para
para esse lugar que estamos caminhando. Mas enquanto isso não acontece, você pode aprender aqui comigo tudo que você pode levar, tudo que você pode ensinar para o seu acompanhante principal para fazer com você durante a sua vivência de trabalho de parto. Então, além das pressões e massagens e liberações, existem também os posicionamentos e os movimentos. Uma coisa a gente precisa entender, gente. Parto é movimento. Parto é um movimento de um bebê que está descendo e girando dentro dessa pelve até ele nascer, até ele sair esse corpinho totalmente de dentro da mãe dele. Então, se esse bebê se movimenta, se ele desce, se ele vai girando que nem um peãozinho dentro dessa pelve até ele nascer, se essa mulher que está ali ao dispor desse processo também se colocar livre para fazer os posicionamentos e movimentos que esse corpo intuir, que esse corpo pedir a ela vai liberando espaço e ajudando, auxiliando esse bebê a encontrar o caminho, a encontrar o centro e descer e passar pelos orifícios pélvicos dessa mulher. Então é muito importante levar isso com você na sua bagagem. Não fique restrita ao leito, deitada lá de barriga para cima. Essa é uma posição que a grande maioria das mulheres vai relatar um índice maior, uma sensação maior de desconforto e de dor. Procure posições mais verticalizadas, sentada, por exemplo, numa bola de pilates. Hoje em dia, a grande maioria dos centros obstétricos vai ter ali ao seu dispor uma bola de pilates para você sentar, e aí você pode sentar nela embaixo de um chuveiro, por exemplo. Caminhe pelos corredores ou pelo espaço desse quarto onde você estiver em trabalho de parto. Busque movimentar, porque aí você coloca o seu corpo a favor do processo de nascimento. E por fim, mas não menos importante, eu acho que a parte mais interessante da gente levar na bagagem para a sala de parto durante esse processo, que vai ajudar realmente a controlar essa sensação dolorosa, a não deixar com que a situação passe de um desafio para algo realmente negativo e ruim. A gente tem que lembrar que o processo de trabalho de parto é uma experiência forte que vai ficar marcada para sempre, e é importante que seja uma experiência positiva no final desse processo. Então, a minha orientação final para a gente fechar com chave de ouro todos esses métodos não farmacológicos para alívio de dor é que você esteja o tempo inteiro se sentindo segura. E para isso, você precisa escolher bem o seu ou sua acompanhante principal, a pessoa que vai estar ali com você. É direito seu, por lei, ter a todo momento uma pessoa da sua família, uma pessoa que você confia do seu lado em todas as fases do processo de nascimento do seu filho, falando no ambiente hospitalar. E para além disso, é importante que você estude e analise qual que é essa maternidade que você vai ganhar o seu bebê. Busque indicações, pesquise sobre as taxas de parto normal e cesarianas desse lugar, pesquise os relatos desse lugar, entenda sobre as equipes de plantão desse lugar. Se for possível para você, tenha uma doula, uma fisioterapeuta obstétrica ou uma enfermeira. O melhor dos mundos realmente seria completar uma equipe toda dessa, mas se não for possível, pelo menos um integrante desses ou dois já vai te ajudar, inclusive te proteger, te assegurar, principalmente contra as violências obstétricas. A gente tem que lembrar que hoje as violências obstétricas que a gente se depara nas salas de parto não são aquelas violências nítidas de agressão, né? Infelizmente acontece ainda, mas o que a gente mais vê são as violências sutis, são as falas inadequadas, são as interferências desnecessárias, né? Então esteja atenta, estude bastante e procure se organizar de todas as formas possíveis para que você se sinta a todo momento segura, porque quando você se sente segura, você consegue se entregar, você consegue relaxar e estar disponível ao processo. E isso, com certeza, vai fazer com que esse limiar de dor, com que essa sensação dolorosa seja mais passível de ser controlada por você.
tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que vai ser um prazer poder responder e conversar com vocês. Olhem aqui na nossa biblioteca de vídeos, existem vários outros vídeos sobre esse universo da obstetrícia, sobre a dilatação, sobre as fases do trabalho de parto, então deem uma olhada nos outros conteúdos também, tá bom? Um abraço e até mais!